Vamos lá, Marcos capítulo 5. Eu vou ler juntos aqui na Bíblia do culto. Inclusive, eu nem vou ler todo o texto. Eu só vou ler um versículo, porque o texto é muito grande. Deixa eu ver aqui um versículo que eu vou escolher aqui para nós lermos. Vamos ler junto o verso 8. Vamos ler junto o verso 8. 1, 2, 3. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E ele disse isto, porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, sai desse homem. Essa é a tradução desse texto aqui. Com detalhe, esse texto aqui também, as metragens não é em côvados, é na metragem nossa mesmo, tá certo? Olha aqui, irmãos, esse é uma passagem tremenda da Bíblia. Nós tínhamos, no último domingo, nós estamos trabalhando o livro de Marcos, e estamos trabalhando na terça-feira o Sermão da Montanha. Se Deus me der a oportunidade, terminando o livro de Marcos, o livro que Deus tem colocado no meu coração, e eu tenho investido muito, é o livro de Hebreus, que na verdade eu nunca vi ninguém, nem no nosso meio, Assembleia de Deus, ministrar o livro de Hebreus e trabalhar o livro de Hebreus. E o livro de Hebreus é de suma importância para ser crente, para a vida cristã. E terminando, a gente quer partir para Hebreus. Mas, voltando, domingo nós falamos aqui de Jesus enfrentando uma tempestade. E eu citei aqui que um dos motivos, eu creio, não diz o texto, que quem levantou aquela tempestade pode ter sido a própria legião de demônios que estava nesse homem, porque sabia que Jesus estava atravessando para o outro lado exatamente para expulsá-lo daquele homem. E agora chegou o encontro. Para Jesus chegar até esse local, passou aquele vendaval, aquela tempestade, e agora Jesus chega em Gadara. E tem um encontro com esse homem. A Bíblia diz o seguinte, olha só. Ao verso 2, você pode me acompanhar agora. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Irmãos, primeira lição que nós aprendemos aqui é que o diabo ele existe. E os demônios são seus soldados e eles são reais. Uma das maiores táticas que o diabo tem hoje, nos dias atuais, é fazer as pessoas crerem que ele não existe. Porque a partir do momento que as pessoas creem que o diabo não existe, o caminho, as portas estão abertas para ele trabalhar à vontade. Porque a pessoa não crê que ele existe. Então, sem dúvida nenhuma, uma das metodologias, isso é uma metodologia do diabo, porque ele é de uma inteligência muito maior do que a minha e a sua. E olha só, uma inteligência corrompida para o mal. Então, a sua força de inteligência para o mal é algo assim absurdo, que não há limites humanos, não há nada que nós possamos comparar. O que a gente pode pegar é grandes ditadores, homens do mal, com seus projetos e planos, dá para a gente ter um pouquinho da noção da maldade e da inteligência do diabo. Como Hitler, Nero e tantos outros, né? Idi Amin Dada e outras coisas. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que o diabo ele existe. E ele é de um poder excomunal. Você achar que o diabo não tem poder é um outro grande erro. O primeiro grande erro é achar que o diabo não existe. Essa é a melhor metodologia que ele trabalha.
É para que as pessoas creiam que ele não existe, né? E o segundo objetivo é o diabo convencer pessoas que ele não é tão poderoso. E muita gente acha que o diabo não é tão poderoso. A Bíblia mesmo, no Novo Testamento, nos diz que não é bom nós desafiá-lo. Inclusive, lá no livro de Judas fala sobre isso. Miguel, numa guerra com o diabo, não ousou difamá-lo, mas disse assim: o Senhor te repreenda. Então nós vemos pessoas brincando com o diabo, inclusive pastores, igrejas, que têm mania de ficar dialogando, brincando com o diabo. Isso já aconteceu muito na Assembleia de Deus. E poucos foram os pastores que sobreviveram espiritualmente desses que fizeram isso. A maioria, todos, caem, porque a Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. A Bíblia nos ensina a expulsar demônio e pronto. Isso aqui não é coisa para ficar brincando. A igreja aqui já viu, nós tivemos um domingo aqui, que um jovem aqui, muito simpático por sinal, ficou possesso aqui, oramos, repreendeu, e sem gracinha, sem ficar brincando, né? Não é para nós desafiarmos a autoridade do diabo, ou brincar com a autoridade do diabo, porque ele tem uma autoridade sim, e ele tem poder. E o poder do diabo é muito forte, não é fraco. É mais forte do que o meu e o seu, viu? Entenda isso. O diabo tem poder mais do que eu e você. E muito. Ele tem uma velocidade incomparável, ele tem uma inteligência incomparável, e ele tem uma força incomparável a minha e a sua. Então a Bíblia diz: não despreze. O termo que é usado é esse: não despreze a força que ele tem, as atitudes dele, a articulação dele. Porque quanto mais você tiver essa noção da força do diabo, da sua inteligência, do perigo que é, mais você se prepara, mais você se alimenta da Bíblia, mais você ora, mais você se cuida. As pessoas que desprezam as táticas, o poder, a força do diabo, a sua inteligência, são aqueles que sempre vão cair no laço. É mais ou menos alguém que vai passear numa selva, na África, e acha que pode andar lá e que não tem perigo nenhum. A primeira vez que eu fui na África, em Moçambique, quando fomos construir aquela igreja, e os pastores lá na época me levaram na divisa com a África do Sul, lá no norte da África do Sul, no Grug Park. Grug Park é talvez o parque mais famoso da África, sempre nesses programas aí, Geographic Channel e outros, sempre aquelas filmagens, sempre é lá dentro. E eu fui no carro, na caminhonete lá com o pastor, e naquela estrada, aí elefante de um lado, girafas, tudo. E teve um momento lá, eu desci olha só, a falta de experiência e a ignorância. Eu saí de dentro do carro para ver mais de perto os animais. Olha que ignorância. E naquele instante passou um rinoceronte, mais ou menos daqui na distância, ali naquela câmera. E nessa hora veio chegando aqueles carros de safari, exatamente, veio chegando aquele carro de safari, e a pessoa que estava ali, o guia dentro daquele carro, me chamou a atenção duramente, o que eu estava fazendo ali, para me voltar para dentro do carro, pelo perigo que eu estava passando ali naquele momento, e ainda colocaria o próprio parque numa situação ruim, se alguma coisa me acontece. Então eu estava desprezando o perigo do lugar. Então, nós temos que aprender que não podemos desprezar o poder, as atitudes que o diabo tem. E o diabo, a Bíblia diz, usando sobre o ladrão, faz uma comparação. Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Nós temos que ter essa consciência. Que a família que Deus te deu, Ele quer matar, roubar e destruir. Tudo que Deus nos dá, Ele quer roubar, matar e destruir. E tem como nós estarmos protegidos disso, pastor? Tem, vamos chegar lá. Mas antes de chegarmos lá, nós temos que entender que o diabo ele tem um poder tremendo para destruir moça, rapazes, famílias, igrejas, pastores,
nações, cidades. Ele tem um poder muito grande, inclusive ele tem príncipes em regiões. A Bíblia fala do príncipe da Grécia e do príncipe da Pérsia. Dois príncipes demoníacos que, enquanto Daniel orava, o anjo Gabriel estava trazendo a resposta da oração e as revelações, mas ele atrasou porque houve uma batalha com o príncipe da Pérsia, de tal forma que foi preciso Miguel, o arcanjo, vir para auxiliar nessa batalha, nessa guerra espiritual, que a gente não sabe como é que é essa guerra. Mas havia uma guerra. E o próprio anjo disse: eu vou sair agora e vou ter que enfrentar o príncipe da Grécia. Então, por isso que a Bíblia nos alerta que a nossa guerra, a nossa batalha, não é contra a carne e o sangue. Não é ficar brigando com as coisas aqui desse mundo, não. Mas é contra as potestades infernais da maldade que estão nos ares, diz a palavra de Deus. Então não despreze o poder, a inteligência, as atitudes, as artimanhas desse nosso arqui-inimigo que não dorme, não cochila, não para hora nenhuma e não tem um momento de sentimento de dó porque está me ferindo ou te ferindo. É um arqui-inimigo que não dorme e não tem sentimento de dó, de perdão nenhum. Em momento algum vai passar na cabeça do diabo: eu já feri tanto Jó que agora eu vou parar. Não existe isso para o diabo. Então, é a primeira lição que nós aprendemos aqui. Olha o que ele fazia com esse homem. Ele acabava com esse homem. E olha a força que ele dava para esse homem. Esse homem tinha uma força excomunal. Ninguém conseguia segurá-lo e não tinha corrente. A Bíblia diz aqui no texto, nós vamos chegar lá, que não tinha corrente que prendia ele, porque quando eles amarravam corrente nesse homem, ele arrebentava as correntes. Então, esse texto, em primeiro lugar, nos ensina e nos fala sobre o poderio, a força desse nosso arqui-inimigo. E para nós vencermos os nossos inimigos, nós precisamos conhecê-los e conhecer a tática deles. Numa guerra, como é que os exércitos de guerra ganham o outro exército? É você conhecendo a tática daquele exército, para você enfraquecê-lo, né? Então, para você conhecer todos os detalhes, para você sair vitorioso, você tem que estar estruturado na palavra de Deus. Então o diabo, ele tem poder sim. É importante você saber disso, ele tem poder. Mas vamos lá, uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto. Olha o que ele é capaz de fazer com alguém. Vamos ver aqui. Verso 2. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Verso 3. E esse homem vivia nos túmulos, nos sepulcros. Olha onde esse homem morava. Num sepulcro. Ora, as pessoas não gostam nem em cemitério. Pessoas têm medo de passar no cemitério à noite. Agora imagine uma pessoa morar dentro do sepulcro. Olha o que o diabo faz com uma pessoa. Colocou esse homem para viver dentro de um sepulcro. Quer dizer, ele era um morto vivo. É quase que um zumbi, literalmente, desses filmes que a gente vê aí, séries de zumbi. Esse homem morava dentro de um túmulo. Era um homem que estava perambulando pelas ruas, mas era morto. Ele já morava dentro de um túmulo. O túmulo é lugar para quem? Para quem está morto, né? Por isso que a gente vê lá escrito nos túmulos: aqui jaz, que está ali enterrado, está morto. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, quer dizer, o mundo está enfiado dentro de um sepulcro, morto, dentro do poderio do diabo. Então, esse homem vivia num sepulcro, ninguém podia prendê-lo, continua no verso 3, nem mesmo com correntes. Olha só, era uma pessoa que vivia, olha a situação desse homem.
Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, além dele morar no sepulcro, ainda era um presidiário do diabo. É isso que o diabo faz. Ele mata a pessoa, ainda que a pessoa esteja viva, ele destrói a mente, ele destrói a vida da pessoa, leva a pessoa a viver como que dentro de um sepulcro, e ele escraviza a pessoa, ele acorrenta as pessoas. Eu me lembro quando nós éramos adolescentes e uma irmã foi lá em casa orar para nós. E eu e o meu irmão, apesar dessa irmã ser uma pessoa que a gente sabia que nos amava muito, levava bolo lá em casa, era uma senhorinha, isso lá em Belém do Pará, nós moramos lá em Belém 5 anos. Mas a gente não tinha muita paciência, porque toda vez que ela ia lá, vamos orar. E toda vez que ela orava, tinha visão, e a gente morria de medo. E eu me lembro um dia que ela foi orar, e ela começou a falar em língua estranha na oração, e aí eu e meu irmão já ficamos assustados, já está tendo alguma visão. E ao término, ela disse: olha, Deus me mostrou vocês dois acorrentados, e um varão de branco com uma espada de fogo cortando essas correntes. Então, o diabo, ele acorrenta as pessoas. Olha o que ele fazia com esse homem. Fez o homem morar dentro de um sepulcro, quer dizer, acabou com a vida dele, não tinha vida, era um homem como que se morto. Acorrentado, né, de um poder inútil, né, dava a impressão que ele tinha poder, mas era um poder inútil, porque é isso que o diabo faz. Ele dá coisas para as pessoas que são inúteis. As pessoas às vezes acham: ah, não, eu estou poderoso, eu estou bem. Mas na verdade é um poder enganador. Aquilo que o diabo oferece para mim e para você, oferece para as pessoas, são poderes enganadores. Quantas famílias são destruídas por seduções, quantos jovens são destruídos por drogas. As drogas fazem os jovens se sentir poderosos, fazem pessoas se sentirem em paz às vezes, né? E você vê, quando você vai passear na praia, ficar lá na praia, você vê quantas pessoas usam drogas ali para dizer que estão curtindo, está relaxando a sua mente. Na verdade, estão sendo enganados. A pessoa acha que está possuído de um poder, mas aquele poder é falso. Na verdade, ele está preso, está morto espiritualmente. Olha que vida terrível, o mau cheiro que esse homem devia ter, a qualidade de vida zero que esse homem tinha. Um monstro de pessoa, ninguém queria chegar perto. Era um verdadeiro monstro, né? E ninguém conseguia dominá-lo. Veja se alguém chegava perto, né? Andava sempre à noite, de noite e de dia, verso 5, gritando entre os túmulos e pelos montes e se ferindo com pedras. Olha a qualidade de vida desse homem. Dia e noite, os túmulos, gritando e pelos montes, e pegava pedra e se feria com essas pedras. Então, em primeiro lugar, nós vimos o poder do diabo. Em segundo lugar, agora nós estamos vendo o que ele faz com uma pessoa. O que ele é capaz de fazer com uma família. O que ele é capaz de fazer com a igreja. O que ele é capaz de fazer com uma cidade, com uma nação. Então, esse homem estava acorrentado, morto espiritualmente, destruído, mau cheiro, sem vida, desgraçadamente destruído por completo. E a Bíblia diz que o seu nome, quando Jesus perguntou qual era o nome, ele disse que o seu nome era Legião. Olha o poderio. Alguns dizem que o comandante de uma legião romana tinha 600 pessoas. Outros dizem que uma legião de soldados romanos tinha 2.000 pessoas, né? Outros dizem até mais de 2.000 pessoas. Eu vou ficar com o número aí de 600, que já é muito. Imagina o poderio do diabo. E agora imagina a situação que ele faz com essa pessoa. Amados, eu e você temos que clamar muito ao Senhor, para nós estarmos protegidos. E nós temos que olhar para esse mundo e ver como as pessoas estão acorrentadas,
vivendo uma verdadeira vida de túmulo. Tem pessoas famosas, celebridades, que até moram em mansões, fazem sucesso, mas a vida deles é um verdadeiro vida de túmulo. Estão mortos. A vida deles é uma vida acorrentada pelas drogas, pelas forças demoníacas, por tudo quanto é tipo de loucura. Então, são pessoas sem vidas, acorrentadas, destruídas. E essa é a função do diabo: matar, roubar e destruir. Então, veja o que ele faz com esse homem. E por último, aí não poderíamos fechar diferente. Olha o que diz o texto. Verso 8, vamos todos juntos? Não precisam ler, só me acompanhar. Verso 8. E ele disse isto, porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, sai desse homem. Aqui nós começamos a reverter as coisas. O diabo, ele é poderoso, ele é veloz, ele é inteligentíssimo, ele tem muita força, ele destrói vidas, ele mata vidas, ele escraviza vidas. Inclusive, deixa eu te falar aqui, o diabo tem poder para matar pessoas, viu? Pessoas que não estão sob a proteção de Jesus, ele tem poder para matar. Por exemplo, a morte de John Kennedy foi profetizado por uma feiticeira 4 anos antes, inclusive o local, a cidade. O diabo já sabia que ia matá-lo. Foi profetizado por uma feiticeira. A morte de Bob Kennedy foi profetizada por uma feiticeira. O diabo tem poder sim para matar pessoas que não estão debaixo da proteção de Jesus. Olha que coisa terrível. Olha que coisa terrível. Mas aí, ele tem poder, inteligência, ele escraviza, ele destrói vidas. Mas aí vem o consolo da palavra de Deus para mim e para você. Tem um que é mais poderoso do que ele. Oh, glória! Tem um que é muito mais poderoso que ele. E uma das funções que Jesus veio fazer nessa terra foi exatamente destruir o poder do diabo e nos resgatar de suas mãos e tirar as correntes que nos prendiam e que estávamos ligados a ele. Jesus veio para nos libertar, porque ele é muito mais poderoso. Esse é o consolo para mim e para você. Se o diabo tem poder para destruir a minha vida, essa igreja, essa casa, essa cidade, nós temos um Jesus que tem poder para dizer a ele: sai. Nós temos um Jesus que tem poder para dizer a ele: sai. Nessa vida você não vai tocar porque ela é minha. Esse aí tem a minha marca. Inclusive ele já sabe. Ele nem se mete porque ele já sabe que eu e você temos a marca do sangue do Cordeiro de Deus. Pode ser legião, sai dele. Tem gente que diz que possessão demoníaca não é possessão demoníaca. É uma crise de loucura. É epilepsia, tem nada a ver. Epilepsia é uma doença. Mas tem gente que, não, isso aí não é possessão demoníaca, não. Isso é uma epilepsia, isso é loucura. Interessante. É interessante, sabe o quê? Que dá a impressão aqui, então, que essa loucura e esse epilepsia é mais contagiante que coronavírus. Porque Jesus disse: sai dele, pegou em 2.000 porcos. Que é isso? É contagiante? Não, tem nada disso não. Era possessão demoníaca, era legiões. Não era epilepsia e nem loucura. Era possessão de demônios. Mas para Jesus não existe legião. Jesus vem e diz: sai, sai, sai.
E ele tem que sair, ele tem que ir embora. Nós temos um Jesus poderoso, que aí, quando eu olho para esse poder do diabo e vejo o que ele faz com a pessoa, eu me enfraqueço, fico desanimado e falo, meu Deus do céu, como é que vai ser comigo ou com você? Mas aí nós temos uma aqui, que ele vem, ele atravessa as tempestades, ele acalma o mar, ele acalma o vento, para libertar as vidas, para libertar eu e você do poder da escravidão, das correntes, do inferno e do diabo, porque ele está acima, ele está acima. A Bíblia diz que todos se dobrarão o joelho na sua presença, inclusive os demônios e o diabo. E eles ficaram temerosos e falaram, mas nós vamos sair, mas o que nós vamos fazer? Podemos entrar nos porcos? Fica à vontade, mas sai. Esse aí não é, esse aí tem a minha marca. Esse agora foi quebrado as correntes. Eu e você estamos aqui porque um dia Jesus quebrou as correntes. Jesus quebrou as correntes. Aleluia. E o diabo saiu, os demônios, o diabo aqui não, os demônios saíram. E aí vem um texto interessantíssimo. Verso 15. Deixa eu ver aqui qual é. Ah, sim, não, verso 18. Verso 18. Quando Jesus estava entrando num barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Aí verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conta-lhes tudo o que o Senhor fez com você, e como teve compaixão de você. Então, verso 20, então ele foi e começou a proclamar nas 10 cidades, Decápolis, tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Se o diabo vem matar, roubar e destruir, se o diabo tem poder para jogar uma pessoa para viver como uma vida num túmulo, para acorrentar uma pessoa, para destruir uma pessoa, Jesus vem para expulsar os demônios, para nos arrebatar das mãos do inferno e para nos libertar e nos dar uma sã consciência, uma mente sadia, um lar sadio, uma igreja sadia, uma casa sadia, um casamento sadio, filhos sadios, com a mente sarada, cheia do Espírito Santo, e nos transformar de uma vida do túmulo, nos fazer templo do seu Espírito Santo. Veja o que é isso, irmãos. O Senhor Jesus tira um homem do túmulo e o faz ser templo do Espírito Santo. Eu e você hoje somos templo do Espírito Santo, somos morada do Espírito de Deus. Se esse homem aqui um dia, ele era morada de legiões de demônio, quando Jesus o encontrou, o libertou, e agora ele passa a ser morada do Espírito Santo. E ele ainda queria seguir Jesus, e Jesus disse: não, você vai voltar para a sua casa, você vai pregar para os seus parentes, para os seus vizinhos, e você vai dizer a eles o que Deus fez por você, e a misericórdia que Ele teve de ti. Por isso que a Bíblia diz, lá em Lamentações 3, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e as suas misericórdias se estendem de geração a geração. Jesus disse: vai lá e conta para eles o que o Senhor fez contigo, e a misericórdia dele na sua vida. E a Bíblia diz que ele saiu pregando nas 10 cidades próximas, anunciando tudo que Jesus tinha feito, e as pessoas ficavam boquiabertas, admiradas. Amados,
essa palavra de Deus para mim e para você hoje é para nós estarmos atentos que temos um inimigo feroz. Sabemos o que ele faz, porque muitos de nós já passamos pelas mãos dele. Mas sabemos que nós temos o nosso Jesus, que cuida de nós, que nos liberta. Então, não é para você sair daqui desesperado, não, preocupado com o diabo, não. É para você sair daqui consolado, sabendo que a minha vida, a sua vida, a minha casa, a sua casa, o meu dinheiro, o seu dinheiro, tudo que você tem, tudo que eu tenho, está nas mãos do nosso Jesus poderoso. E Ele tem poder para expulsar os demônios, seja ele legiões. E nós estamos guardados debaixo das suas mãos. Eu e a minha casa, você e a sua casa, está debaixo das mãos desse poderoso Jesus. Levante a sua mão direita, por favor. Oh Jesus, Tu és esse que veio para quebrar as correntes do diabo que nos acorrentava. Tu és este que veio para desfazer o poder do diabo. Tu és esse que veio para nos tirar do túmulo. Tu és esse que veio para nos tirar as correntes que nos prendia. Tu és esse que veio para nos libertar das mãos do inferno. Tu és esse que veio para nos tirar da morte espiritual e da morte eterna, para nos trazer vida. O Senhor veio, quebrou as correntes. Senhor, nesse instante, os teus servos que estão com as mãos levantadas, como pastor dessa igreja, como pastor desse rebanho, pelo poder da tua palavra ministrada, eu digo agora em nome de Jesus, ao teu servo, à tua serva, que eles estejam protegidos pelo teu poder, pela tua palavra. Se há algum demônio querendo invadir a casa dele, a família dele, o lar dela, eu digo agora em nome de Jesus: sai, demônio, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Filho de Deus, está chegando para dar vitória ao seu povo. Está aqui para dar vitória à tua serva. Tu estás aqui para dar vitória a essa igreja, para me dar vitória, para dar vitória à minha casa, para dar vitória à casa do teu servo e da tua serva. Em nome de Jesus Cristo, saia toda praga, saia as maldições, sai toda flecha, ataque do diabo, porque ele tem poder sobre as legiões, sobre o inferno. Em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor na sua vida e na sua casa.